Olá, meu nome é Felipe Cassiano, sou professor de redação e vou trabalhar com você agora um tema muito pertinente, muito atual, que é a adultização infantil. O caminho, as maneiras, as formas como a gente pode combater esse problema que é muito recorrente e normalizado dentro dessa sociedade. A adultização infantil é o processo de antecipar algumas etapas da vida de uma criança. Então é você passar para a criança a necessidade de que ela seja o mais próximo possível de um adulto. Essa adultização pode acontecer de maneiras perversas, bem perversas, como a ideia da erotização infantil, e também por questões de trabalho, de levar a criança a uma necessidade de trabalhar precocemente, ou de pensar em estudos que não são da faixa etária dela, ou até mesmo de ter postura, conduta mais serena, como a de um adulto, por exemplo. Para começarmos a nossa interpretação do tema, a gente pode, claro, como sempre, falar sobre história. Como é um problema normalizado na sociedade atual do século XXI, a gente pode falar dos séculos anteriores, pode ir lá na Revolução Industrial falar sobre como que era normalizado o trabalho infantil, já que as crianças, de uma maneira geral, eram tratadas como miniaturas de adultos, né? Então eram como pequenos adultos, não eram consideradas uma faixa etária especial que precisava ter ali direitos garantidos com prioridade. Isso aconteceu até o século XX, até o final do século XX praticamente, porque as leis são recentes. As leis que garantem os direitos dessa faixa etária com prioridade são muito recentes. Então era comum no século XX, por exemplo, terem casamentos arranjados e até mesmo o trabalho infantil vindo por causa da questão da urbanização e até mesmo nas áreas rurais, sobretudo. E aí a gente pode falar sobre essa lei recente e citar duas. A questão do ECA, que seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é somente de 1990. Isso quer dizer que demorou muito e muito tempo para que as crianças pudessem ter direitos garantidos com prioridade, já que é um grupo mais vulnerável quando a gente fala sobre a sociedade de uma maneira geral. E o segundo aspecto ali em relação à lei é a Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal temos dois artigos que falam sobre a infância. Então, o artigo 6º, que é o artigo dos direitos sociais, fala que a proteção à infância é um direito social de todo brasileiro. E o artigo 227, que é um pouco mais específico para a criança e para o adolescente, fala ali, resumidamente, que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir uma infância saudável para todas as crianças. Então, a gente poderia utilizar esses dois artigos e também o ECA, se a gente quiser fazer aquelas introduções, aqueles desenvolvimentos que utilizem alguma questão legislativa. Além disso, o que a gente pode falar? Que houve uma normalização desse processo devido a algumas questões sociais e culturais que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Uma coisa que se destaca claramente aí é a questão dos anos 90, né? Então foi uma década ali em que não havia muito pudor em relação ao que se era exibido para as crianças. Tanto em relação à televisão, que era o ponto central em relação à mídia, né? Então a TV aberta era muito forte nos anos 90, em que tinha exposição ali de crianças sexualizadas ou até mesmo de conteúdos eróticos para crianças em horário, para crianças não necessariamente, né? A criança acabava vendo por tabela, mas em horários diários, assim, por exemplo. Então existiam programas aos domingos ali que tinham essa competição de audiência e pela competição da audiência eles acabavam explorando muito essa questão da sexualidade e do erotismo e a criança estava ali sentada no sofá junto com a família normalizando aquele processo. Então era comum nos anos 90 ter essa despreocupação sobre o que a criança poderia ter acesso. Assim como nas músicas também. Então tinham várias músicas até mesmo infantis que tocavam em festas infantis que eram sexualizadas. Essa característica dos anos 90 acredita-se que mudou ali a forma, mudou não, ajudou a manter essa adultização como sendo normal até o século XXI. Já que naquele momento tinha pouco tempo que o ECA tinha sido instaurado. Então essa proteção para a criança ainda não estava muito clara. Hoje, tendo passado mais de 30 anos dessa legislação, esperava-se que as crianças fossem mais protegidas. No entanto, elas não estão protegidas em relação a esse processo de adultização. Aí, uma situação que dá para você falar da questão atual é como que as crianças hoje têm acesso a conteúdos que não são da idade dela muito mais facilmente do que aquelas que tinham acesso nos anos 90. Sobretudo a respeito das redes sociais, né? Então, quando a gente fala sobre TikTok, Instagram, YouTube, são redes sociais que têm conteúdos para pessoas mais velhas e que as crianças acabam utilizando aquilo de uma maneira muito tranquila, normalizada pela sociedade. Então, a sociedade não vê uma criança com o celular na mão
e se aterroriza quando ela vai fazer uma trend no TikTok que tem uma dancinha que seja mais sexualizada, por exemplo. Relacionado a isso, a gente pode falar ali a primeira citação, o primeiro repertório sociocultural de pensador. A gente poderia citar Michel Foucault em seu livro Microfísica do Poder, em que ele falava sempre quando a gente quer impor as expectativas e padrões a uma pessoa ali negando sua autonomia e singularidade, é uma maneira de controle e de poder. Então é uma forma que, de uma certa maneira, os pais, ao deixar as telas com seus filhos, querem controlá-los, porque o adulto é mais facilmente controlado do que uma criança, porque o adulto tem essa característica de ser mais suave, de ser mais brando, de não ficar muito agitado. Então uma criança mais calma se aproxima muito do padrão adulto. E aí, de acordo com Michel Foucault, é uma forma de estabelecer poder e controle em cima de uma parcela da sociedade. Então daria para a gente usar perfeitamente essa citação falando sobre essa característica do poder que os pais, por causa desse controle que eles querem ter, deixam passar, normalizam esse processo de adultização para que a situação, para que ele tenha esse controle, né? Dentro dessa característica, dá para você também usar como repertório sociocultural algumas músicas, algumas trends, como eu falei, que existem nessas redes sociais, que as crianças acabam tendo acesso e que fazem com que essa adultização, a sexualização e até a erotização infantil sejam normalizadas, né? Então, se você citar um trecho de uma música que retrate essa característica aí, você pode falar e pode colocar como repertório sociocultural. Dentro desse contexto, a gente pode citar, por exemplo, como que a cultura ela leva a uma erotização infantil, porque o padrão de pornografia do brasileiro é infantil, é pedófilo, né? Então, é só a gente pensar, como por exemplo, duas palavras que são muito comumente utilizadas nos funks atuais, que são novinha e pai. São duas situações que remetem a uma mulher ideal que se submete ao pai e é novinha. Então essa forma de infantilizar a sexualização faz com que a criança seja sexualizada de uma maneira indireta e às vezes até indireta. Então dá pra gente falar sobre esse processo de erotização que se dá nas redes sociais, através da cultura, por causa das músicas e coisas do tipo. Claro que nosso tema não é somente sobre isso. Então a gente pode falar também sobre outros aspectos, como por exemplo, a ideia da cultura de consumo. A cultura de consumo faz com que a criança seja adultizada. Por quê? Para o capitalismo é melhor que a gente seja consumidor do que a gente seja cidadão. Aí dá para citar o Pepe Mujica, que é o ex-presidente do Uruguai, quando ele diz que as nações falham ao construir, ao formar, ao preparar consumidores não cidadãos, que é exatamente isso que está acontecendo. Então, quando a gente impõe a uma criança o padrão de consumo de um adulto, é ótimo para o capitalismo. Por quê? Ela vai começar a consumir mais severamente, mais significativamente dentro daquele contexto. E, de imediato, já tem essa solução, porque ela vai consumir mais, e a longo prazo, claro, pode levar ali ao consumismo. Então, quando ela crescer, tiver poder de compra, ela vai manter esse padrão de compra também, claro. E qual é o motivo disso? É a negligência familiar. Então dá pra gente falar como que os pais são negligentes dentro dessa questão, dessa normalização de um problema tão sério. Então a gente pode falar sobre essa negligência, relacionar aquela ideia do poder, do Foucault, como eu disse, e também citar uma outra coisa, talvez podemos citar Freud. Freud dizia que a infância passa por diversas fases, né? Então ele falava lá sobre as fases importantes da infância e que quando as experiências das crianças são antecipadas, elas podem sofrer as consequências no futuro, na fase da adolescência e da fase adulta. Então Freud tem muito essa relação aí de todos os problemas, ou boa parte dos nossos problemas psicológicos estão relacionados à infância. Então daria para falar sobre isso. Quando a gente encurta esse momento tão importante de aprendizagem, de evolução, a gente tende a ter problemas lá na frente. Relacionado a isso, dá para citar também Jean Piaget, que é um psicólogo francês muito conhecido por falar muito sobre essa característica da infância, sobretudo as fases da infância. Ele fala ali que é imprescindível que a criança passe por todas as fases com sua plenitude, em sua plenitude, desfrute das fases da infância em sua plenitude. Então é importante que ela tenha o desenvolvimento de uma criança de 5 anos e passe pelas questões das crianças de 5 anos de maneira completa, não de maneira superficial, como algumas pessoas acabam deixando que isso aconteça. Tá? Então dá para colocar essa citação sempre relacionando a essa ideia da negligência familiar, de como que a sociedade quer que essas crianças se preparem para a vida adulta. Aí vem as consequências. Quais são as consequências para isso?
Geralmente são consequências socioemocionais que as crianças podem ter. Aí a gente pode destacar algumas consequências, dentre elas a característica do desenvolvimento. Então o desenvolvimento infantil ele vai ser prejudicado. Por quê? Ela não vai ter a formação ideal para a fase certa da vida dela. Então vai ser comum ela chegar à fase adulta e ter problemas emocionais, de ter problemas de relacionamentos sociais, porque ela vai ser um adulto infantilizado, que os estudiosos falam que acaba invertendo isso quando a gente vira adulto, quando é uma criança adultizada. Então essa questão fica muito clara ali, quando a gente cita alguns famosos, que foram famosos quando crianças. Então dá para citar Michael Jackson, dá para citar o Macaulay Culkin, Lindsay Lohan, que são pessoas mundialmente famosas que alcançaram sucesso muito precocemente, ou seja, foram adultizadas de alguma maneira. Aí a gente nem discute se eles queriam ou não trabalhar, mas tiveram essa adultização muito precoce, em que em algum momento da vida ali eles tiveram problemas, seja com drogas, seja com problemas psicológicos severos. Então a gente pode usar isso também como repertório sociocultural. Uma outra consequência ali seria a sobrecarga. Então as crianças, para acompanhar essa adultização que está sendo imposta para elas, elas acabam sendo sobrecarregadas. Então a gente fala sobre crianças que não estão somente estudando. Elas têm que estudar o dia inteiro, aí à tarde vai fazer uma atividade, judô, natação, capoeira, fazer várias atividades, outros cursos tipo de idiomas e coisas do tipo, para manter ativa, né? Então, os pais hoje estão sobrecarregando muito os seus filhos e a sociedade de uma maneira geral. Aí dá para citar uma citação, uma fala muito importante, que eu sempre coloco aqui nos meus vídeos, que é a do Byung-Chul Han, que é o filósofo sul-coreano, em que ele fala no livro Sociedade do Cansaço, que hoje nós vivemos uma sociedade do desempenho, em que todo mundo tem que desempenhar de uma maneira muito forte todas as situações e ser o melhor aluno, ser o melhor em tudo que a gente faz. Isso já sendo imposto até mesmo para a criança, porque como essa sociedade impõe para os adultos esse alto rendimento, a gente acaba reproduzindo nas crianças esses efeitos desse alto rendimento e a criança acaba ficando sobrecarregada. Qual é a consequência dessa sobrecarga no futuro? A gente pode ver várias situações, como essa ideia, como eu falei, das questões socioemocionais. Então, uma criança que não vai aproveitar a inocência da criança, da infância, e vai fazer com que ela realmente tenha ali algum trauma, não saiba lidar com frustração ou alguma coisa do tipo. Como que a gente resolve esse problema? Basicamente, ali a gente precisa alertar os pais sobre os riscos de permitir essa adultização. Quem vai alertar os pais? A gente pode colocar dois agentes. O primeiro seria o governo, né? Então o governo poderia fazer campanhas junto às redes sociais, televisão aberta, para que mostrem para os responsáveis quais são as funções, as características e as coisas que as crianças devem fazer em determinado momento da vida delas, para que não seja apressada uma evolução ali, uma formação anterior ao prazo certo. E também pode ser a mídia. A mídia pode falar sobre propagandas e, claro, ficções engajadas para contextualizar esta ideia aí. Então, ficções engajadas a gente pode utilizar algumas. Por exemplo, tem um filme, Pequena Miss Sunshine, que é de 2006, se eu não me engano, e que trata exatamente sobre essa característica da adultização, em que tem uma criança que concorre lá, que participa de um concurso de Miss, e a única criança que é criança mesmo é a Miss Sunshine lá, e todas as outras estão muito adultizadas. Então é um processo bem interessante que vale a pena você pegar uma sinopse na internet aí e tentar utilizar no seu texto. E até mesmo na Matilda, no filme Matilda, que é muito conhecido, retrata muitas as crianças adultizadas e todo o processo que existe ali. Então existem vários filmes e séries que a gente poderia utilizar como contextualização. Um outro aspecto, claro, depois que os pais estão conscientizados, a gente pode falar sobre eles assumirem a responsabilidade. Então os pais devem conversar com seus filhos e dar o valor que eles merecem naquela fase. Então, responder às expectativas da criança naquele momento, não a criança responder às expectativas dos pais. Talvez dessa forma a gente consiga resolver esse problema que existe da normalização da adultização infantil no Brasil e que causa, como consequência, problemas socioemocionais para elas.